E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-fermento, tá? E eu vou trazer aqui hoje um pré-fermento que eu gosto muito de trabalhar pela facilidade, pelo resultado que dá, que é o Pulish, tá? Então a gente uma coisa bem simples mesmo. Hoje é uma dica bem rápida que eu vou passar para vocês aqui. Parece, você fala pré-fermento, Pulish, parece que é uma coisa do outro mundo, mas é uma coisa muito simples mesmo. Bom, os ingredientes para esse pré-fermento, que vai dar um perfil diferente na pizza, que vai ficar bacana, é bem simples. Primeiro a gente vai ter uma água aqui, uma água de qualidade, tá? Eu tenho um fermento aqui, biológico seco, eu estou utilizando aqui por volta de 2 a 3 gramas, tá? Então, bem simples. E eu estou usando a farinha Manitoba da Caputo, tá? Que é uma farinha bem forte. Eu recomendo fazer o Pulish com uma farinha um pouco mais forte, mas se você não tiver essa farinha aí, você pode fazer com qualquer farinha. É lógico, com a Manitoba você tem um resultado, na minha opinião, bem melhor, tá? Porque é uma farinha mais forte. Eu gosto de deixar um bom tempo em temperatura ambiente, umas 3, 4 horas, esse pré-fermento. Depois eu coloco na geladeira. Então, aí você pode conservar o tempo que for, né? 24, 48 horas você pode estar utilizando posteriormente. Mas eu gosto de fazer com essa farinha. É uma farinha que você não encontra em qualquer lugar, tá? Aqui eu tenho que pedir pela internet. Eu peço no Shopee, eu peço no Mercado Livre, mas você consegue encontrar na internet com facilidade. O primeiro procedimento que a gente vai fazer aqui, vou precisar de uma balança. Vou pegar um potinho aqui. E aí a proporção que eu gosto de usar, eu vou fazer uma receita utilizando 1 kg de farinha e 700 ml de líquidos. Então, ou seja, eu quero uma pizza, uma massa com uma hidratação de 70%. Então eu vou utilizar, eu gosto de fazer dessa forma. Você pode colocar na proporção que você quiser, tá? Mas a proporção que eu vou usar é 150 gramas de farinha e 150 gramas de água. Então, primeira coisa, vou ligar a balança aqui. O potinho está aqui. Vou medir 150 gramas de água. Maravilha. A água está aqui. Depois que você fez a medição da água, eu coloco o fermento. Dou uma mexidinha aqui. Para dar uma diluída nesse fermento. Maravilha. Deu uma diluída, não precisa diluir por completo, mas é só para já realmente adiantar um processo. E agora eu vou colocar 150 gramas da farinha Manitoba Caputo. Ser certinho aqui, 150, 150. Mas você pode fazer em outras proporções, por exemplo, 200 gramas de farinha e 200 de água. Aí varia muito da quantidade de pizza, de massa de pizza que você vai fazer. Entendeu? Aqui eu vou fazer 1 kg de farinha. Então eu vou utilizar isso aí, essa medição, 150, 150. Certinho aqui. Maravilha. Bom, adicionei a farinha. Tá aqui, ó. Farinha, água e fermento. Posso tirar a balança agora. E aí eu vou mexer. Tá? Simplesmente, não precisa ter pressa, não é para sovar, nada disso. É simplesmente fazer uma mistura tranquilinha aqui, ó, para misturar a água, o fermento e essa farinha. Misturar bem.
Aí, ó. Só isso, gente. Não precisa mais nada. Esse aqui é o polish. Tira aqui certinho, pra não perder nada. Meio chatinho essa parte aqui, mas normal. Maravilha. Depois a gente vai fazer uma matemática em cima disso. Então, basicamente é isso. Tá aqui, ó, a mistura. Vai ficar dessa forma mesmo. E aqui o que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou tampar. Pode tampar mesmo. Eu gosto desse potinho aqui para que ele fecha bastante. E aí eu vou deixar em temperatura ambiente. Vou deixar aqui durante 4 horas mais ou menos. Eu tô aqui em Ribeirão, um dia quente, mas eu vou deixar de 3 a 4 horas pelo menos. E depois disso eu vou colocar na geladeira, porque eu não vou fazer a massa hoje, tá? Eu vou fazer a massa amanhã. Mas você poderia fazer tranquilamente. Depois de 2, 3 horas, você já vai ver aqui que vai ter uma reação boa, tá? E aí você já poderia estar utilizando. Mas eu vou utilizar só amanhã. Eu ainda acho que fica bem melhor você fazer um dia e utilizar no outro. Mesmo o polish. A biga, isso é obrigatório, né? Que é um outro pré-fermento que eu vou trazer para vocês aqui. Que é bem simples assim também. Muda alguma coisinha, mas é bem simples. Mas basicamente é isso. Então, pré-fermento polish é dessa forma que vocês vão fazer. Lembrando que você pode fazer a proporção que você quiser. 200 de farinha, 200 de água, 300 de farinha, 300 de água. Quanto mais pizza você vai fazer, quanto maior quantidade de massa você vai fazer, você vai aumentar essa proporção aqui. Entendeu? Se você fizer, por exemplo, eu vou fazer para 1 kg de farinha e depois 700 ml de água. Eu tenho que descontar aqui na hora que eu for fazer essa massa de 1 kg com 700 ml de líquidos, eu vou descontar. Por exemplo, em vez de colocar 1 kg, eu vou colocar 850 gramas, porque eu já usei 150 gramas aqui. E os líquidos que eu vou fazer com cerveja, eu vou colocar 550 ml só, porque eu já coloquei 150, então totaliza 700 ml, 700 gramas. Então você tem que fazer esse desconto na hora que você for executar a sua massa, tá? Mas basicamente a elaboração do polish é essa, uma coisa bem simples e que adianta bastante aí. Às vezes você quer um perfil de pizza, uma pizza com um sabor diferenciado, em menos tempo você consegue fazer assim, beleza? Valeu!